E se eu te dissesse que o motivo pelo qual a tua vida ainda não mudou, não é o mundo, não é a sorte e nem as oportunidades, é a forma como tu tens pensado até hoje. Agora, para por alguns segundos e pensa comigo. Quantas vezes já sentiste que podias mais, mas acabaste a desistir no meio do caminho? Quantas ideias já tiveste que nunca saíram do papel? Quantas vezes prometeste a ti mesmo que um dia tudo iria mudar? Mas esse um dia nunca chegou. Hoje isso muda. Porque este vídeo não é apenas mais um vídeo motivacional. Isto aqui é um despertar, uma chamada direta para a tua mente, para aquilo que tu tens ignorado dentro de ti há demasiado tempo. A verdade é simples e até desconfortável. A tua vida exterior está apenas a refletir a tua vida interior. E enquanto não mudares a forma como pensas, nada à tua volta vai mudar de verdade. Mas há uma boa notícia. Tu não estás preso ao teu passado. Tu não estás preso aos teus erros. Tu não estás preso às tuas limitações. Tu estás apenas a um novo padrão de pensamento de distância de uma nova vida. E se ficares até o final deste vídeo, vais entender exatamente como pessoas comuns conseguem transformar a própria mentalidade e começar a construir uma realidade completamente diferente, com foco, disciplina e poder mental. Agora, antes de continuarmos, inscreve-te no canal, deixa o like para fortalecer esta mensagem e comenta: eu estou pronto, se tu realmente decidiste mudar a tua vida a partir de hoje. Porque a partir deste momento não há mais volta atrás. Vamos começar. Aquelas palavras não eram apenas um pensamento solto, eram como um eco antigo dentro da mente de alguém que há muito tempo tinha esquecido quem realmente era. Naquela noite, ele ficou em silêncio. O mundo ao redor continuava igual, mas dentro dele algo começava a se mover. Não era entusiasmo, não era motivação passageira, era desconforto, um tipo de inquietação que não deixa a pessoa continuar igual depois de ter visto a verdade. Ele olhou para a própria vida como se fosse a primeira vez. Os hábitos, as escolhas, os dias repetidos, tudo parecia agora uma consequência direta daquilo que ele acreditava ser possível. Então, uma pergunta começou a martelar sem parar. Se a mente cria a realidade, o que foi que eu andei a criar até hoje? Não havia resposta confortável, apenas consciência. E a consciência, uma vez desperta, não permite mais o mesmo nível de ignorância. Foi nesse instante que algo quebrou dentro dele, não como destruição, mas como libertação. Ele percebeu que não precisava ser o resultado do passado, precisava ser o autor do próximo capítulo. E pela primeira vez, ele não disse, eu quero mudar. Ele disse algo diferente, algo mais profundo. Eu já não aceito ser pequeno. Ele não dormiu naquela noite. Ficou sentado na beira da cama, olhando para o chão como se estivesse encarando os próprios limites espalhados ali, invisíveis, mas reais. Não era tristeza, não era raiva, era consciência. E consciência, quando desperta, dói. Durante anos ele repetiu as mesmas frases. Não tenho oportunidade. O mercado está difícil. A vida não é justa. Mas naquela madrugada silenciosa, uma verdade começou a desmontar cada desculpa construída ao longo do tempo. Ele não estava preso às circunstâncias. Estava preso à forma como pensava sobre elas. A mente, aquela mente que ele sempre subestimou, tinha sido a arquiteta silenciosa da sua realidade. Ele começou a perceber padrões. Sempre que surgia uma oportunidade, vinha junto uma dúvida. Sempre que surgia um desafio, vinha junto o medo. Sempre que surgia uma ideia maior, vinha junto um pensamento pequeno dizendo, isso não é para ti. E ele acreditava. Durante anos acreditou. Mas agora a pergunta ecoava com força renovada. O que aconteceria se começasses a acreditar que já és aquilo que queres ser?
Ele fechou os olhos. Pela primeira vez, não imaginou obstáculos. Imaginou possibilidades. Não imaginou fracasso. Imaginou crescimento. Não imaginou críticas. Imaginou evolução. E algo extraordinário aconteceu. Ele sentiu. Sentiu como se aquela versão futura já existisse em algum lugar dentro dele, esperando apenas permissão para assumir o comando. Era como se a riqueza que ele buscava sempre tivesse sido, na verdade, uma expansão interna ainda não ativada. Na manhã seguinte, nada no mundo tinha mudado. O sol nasceu como sempre. As ruas estavam iguais. As contas continuavam ali. Os desafios também. Mas ele já não era o mesmo. Tomou café em silêncio, mas com uma decisão invisível formada. Não uma decisão barulhenta, dessas que anunciamos para todos. Era uma decisão interna, firme, quase sagrada. A partir de hoje, eu assumo responsabilidade total pela minha vida. Ele entendeu que riqueza não começa com dinheiro, começa com identidade. E identidade começa com pensamento. Se ele pensasse como alguém limitado, viveria limitado. Se pensasse como alguém próspero, começaria a agir como alguém próspero. E agir é o que transforma a intenção em realidade. Naquela tarde, ele pegou um caderno antigo e escreveu algo que nunca tinha escrito antes. Quem eu preciso me tornar para viver a vida que desejo? A pergunta ficou ali, encarando-o como um espelho. Ele percebeu que não era apenas sobre ganhar dinheiro. Era sobre disciplina, era sobre foco, era sobre constância, era sobre estudar enquanto outros distraem-se, trabalhar enquanto outros reclamam, persistir enquanto outros desistem. Ele percebeu que a mente invisível não era mística, era estratégica. Tudo que ele repetisse internamente com convicção suficiente começaria a moldar suas ações. E ações repetidas constroem destinos. Nos dias seguintes, algo curioso aconteceu. Ele começou a notar oportunidades que antes passavam despercebidas. Conversas que antes pareciam comuns, agora revelavam ideias. Livros que antes pareciam desinteressantes, agora pareciam manuais secretos. A realidade não tinha mudado. Mas a forma como ele a enxergava, sim. E isso mudou tudo. Ele começou a substituir pensamentos automáticos por pensamentos conscientes. Quando a dúvida surgia, ele respondia com afirmação. Quando o medo aparecia, ele respondia com ação. Não era fácil. A mente antiga ainda tentava voltar. Havia dias de insegurança. Havia momentos de cansaço. Havia vozes internas dizendo: volta ao normal, é mais seguro. Mas algo dentro dele agora era mais forte. Ele entendeu que crescimento não é confortável. É desconstrução, é reconstrução, é guerra silenciosa entre quem foste e quem decide ser. E todos os dias ele fazia a mesma pergunta. Estou a pensar como a minha versão limitada, ou como a minha versão rica. Pouco a pouco, hábitos começaram a mudar. Ele acordava mais cedo, estudava mais, planeava melhor, cortava distrações, escolhia melhor as companhias, investia tempo no que gerava retorno mental. Ele percebeu que prosperidade é, antes de tudo, organização interna. E então, uma verdade absoluta se formou dentro dele. A riqueza começa quando a mente deixa de pedir permissão para crescer. Não era mais sobre sorte. Não era mais sobre circunstância. Era sobre comando mental. Ele começou a sentir algo novo. Não euforia, mas clareza. Clareza de propósito. Clareza de direção. Clareza de identidade. E naquele momento, ele entendeu algo que nunca tinha entendido antes. O maior ativo que ele possuía não era dinheiro, contatos ou oportunidades. Era a própria mente. E agora ela estava desperta, mas o despertar é apenas o começo, porque quando a mente acorda, ela exige ação.
Os dias começaram a passar, mas agora ele enxergava tudo com uma lente diferente. Antes, a rotina era automática. Acordar, trabalhar, reclamar, distrações, cansaço, repetir. Agora cada hábito parecia uma escolha consciente. E foi então que ele percebeu algo desconfortável. Não era o mundo que o mantinha pequeno. Era o conforto. Conforto de não tentar algo maior. Conforto de não se expor ao julgamento. Conforto de culpar as circunstâncias. Ele começou a notar como a mediocridade é silenciosa. Ela não chega gritando, ela sussurra: está bom assim. Não precisa arriscar. Não é para ti. E por anos ele aceitou esse sussurro como verdade. Mas naquela fase da vida, cada vez que ouvia essa voz interna, algo respondia com força. Até quando vais negociar o teu futuro por conforto temporário? Ele começou a estudar pessoas bem-sucedidas. Não apenas o dinheiro que tinham, mas a mentalidade que carregavam. Percebeu um padrão claro: disciplina quando ninguém está olhando. Enquanto outros descansavam cedo demais, eles continuavam. Enquanto outros reclamavam da crise, eles procuravam soluções. Enquanto outros esperavam motivação, eles agiam mesmo sem vontade. Foi aí que ele entendeu algo profundo. Riqueza não é prêmio, é consequência. Consequência de foco, consequência de repetição, consequência de escolhas difíceis feitas diariamente. Ele começou a observar a própria vida com honestidade brutal. Quantas horas eram realmente produtivas? Quantos sonhos ele dizia ter, mas não planeava executar? Quantas vezes dizia um dia, quando deveria dizer hoje? A resposta não era confortável, mas a transformação nunca começa no conforto, começa na verdade. Numa noite silenciosa, sentado novamente com o seu caderno, ele escreveu: se eu continuar assim, onde estarei daqui a 5 anos? A imagem não o agradou. Então escreveu outra pergunta: e se eu decidir ser disciplinado a partir de agora, onde poderei estar? A segunda resposta o assustou, mas de uma forma diferente. Era grande, era ousada, era possível. Ele percebeu que mediocridade não é falta de capacidade, é falta de padrão elevado. E naquele momento, ele elevou o próprio padrão. Decidiu acordar mais cedo, mesmo quando o corpo pedisse mais 5 minutos. Decidiu estudar mesmo quando a mente pedisse entretenimento. Decidiu economizar mesmo quando o impulso pedisse gasto. Decidiu investir em si mesmo antes de investir em aparências. No início foi difícil, extremamente difícil. A mente antiga resistia, o corpo reclamava, os amigos estranhavam. Alguns diziam: estás diferente, estás muito focado, relaxa um pouco. Mas ele sabia que crescimento exige isolamento temporário, porque quando decide sair da média, a média tenta puxar-te de volta. Ele entendeu que não precisava da aprovação de todos, precisava da aprovação do seu futuro. E todos os dias repetia mentalmente: eu escolho o desconforto que me faz crescer. Aos poucos, algo começou a mudar dentro dele. A disciplina começou a gerar autoestima. A ação começou a gerar confiança. A constância começou a gerar resultados, pequenos no início, mas reais. Ele percebeu que prosperidade não nasce de grandes explosões, mas de pequenas decisões acumuladas. E então, uma pergunta ecoou novamente: quem tu estás a tornar-te com as tuas escolhas diárias? Agora ele sabia a resposta. Estava a tornar-se alguém perigoso para a própria mediocridade. Alguém que não aceitava desculpas. Alguém que entendia que foco é mais importante que talento. Mas havia algo ainda mais desafiador pela frente. Porque depois que decides pagar o preço da disciplina, chega o momento de tomar decisões definitivas. E decisões mudam destinos. A disciplina começou a organizar os dias dele. Mas ainda faltava algo. Havia esforço, havia foco, havia mudança de hábitos.
Mas dentro dele ainda existia uma linha invisível que não tinha sido cruzada, porque existe uma diferença profunda entre tentar mudar e decidir mudar. E ele ainda estava no meio termo. Numa tarde comum, recebeu uma proposta. Não era perfeita, não era garantida, não era confortável, mas era uma oportunidade, daquelas que exigem coragem mais do que habilidade. O velho padrão apareceu imediatamente. E se der errado? E se perderes o que já tens? E se falhares na frente de todos? Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Ele não fugiu do medo. Ele ficou ali, encarando-o. E então fez a pergunta que mudaria o rumo da sua vida. Se eu continuar escolhendo segurança, quem eu me tornarei? A resposta foi dolorosa. Alguém que sempre saberia que poderia ter ido mais longe, mas não foi. Ele percebeu que a maioria das pessoas não falha por incapacidade, falha por indecisão prolongada. Ficam anos pensando, avaliando, esperando o momento certo. Mas o momento certo raramente vem pronto. Ele é criado por uma decisão firme. Naquela noite, ele não pediu opinião, não fez votação, não buscou aprovação. Sentou-se sozinho, respirou fundo e disse em voz baixa: eu escolho crescer, mesmo que doa, mesmo que custe. E naquele instante algo invisível se alinhou dentro dele. Decisão verdadeira tem uma energia diferente. Ela elimina alternativas. Quando uma ponte é queimada, o único caminho é avançar. Nos dias seguintes, ele começou a agir com uma postura diferente. Não era mais alguém tentando melhorar. Era alguém comprometido, comprometido com o próprio crescimento, comprometido com a própria visão, comprometido com o próprio futuro. Ele começou a perceber que a mente responde ao nível da decisão. Quando a decisão é fraca, a ação é fraca. Quando a decisão é firme, a ação encontra força. E ele tomou uma decisão que mudou tudo. Nunca mais permitiria que o medo tomasse decisões por ele. Isso não significava ausência de medo, significava autoridade sobre ele. Houve dias difíceis, muito difíceis. Houve noites de dúvida, momentos de solidão, situações em que parecia que nada estava avançando. Mas agora, ele não recuava. Porque quando a decisão é verdadeira, o desconforto vira parte do processo, não motivo para a desistência. Ele começou a enxergar desafios como testes de identidade. Cada obstáculo perguntava silenciosamente: tu realmente decidiste? Ou estás apenas motivado? E ele respondia com ação. Enquanto outros procuravam atalhos, ele aprofundava competências. Enquanto outros buscavam validação, ele buscava evolução. Enquanto outros esperavam garantias, ele construía preparo. Ele entendeu que riqueza não é apenas acumular dinheiro, é acumular capacidade, capacidade de resolver problemas, capacidade de liderar a própria mente, capacidade de manter foco quando ninguém está aplaudindo. E quanto mais ele avançava, mais percebia uma verdade desconfortável. A maioria das pessoas quer prosperidade, mas não quer responsabilidade total. Responsabilidade por pensamentos, responsabilidade por escolhas, responsabilidade por resultados. Ele começou a repetir diariamente: eu sou responsável pelo que construo e pelo que permito. Essa frase mudou a forma como ele reagia às dificuldades. Quando algo dava errado, não perguntava mais: por que comigo? Perguntava: o que isso está me ensinando? Quando algo atrasava, não dizia: não é para mim. Dizia: preciso melhorar. E assim, a mentalidade dele começou a amadurecer. Ele percebeu que decisão não é um evento isolado, é um padrão contínuo. Todos os dias, pequenas decisões reforçam ou enfraquecem a grande decisão. Acordar cedo ou adiar, estudar ou distrair-se, investir ou gastar,
persistir ou abandonar. E cada escolha dizia algo sobre quem ele estava se tornando. Com o tempo, começou a sentir uma confiança diferente. Não era arrogância, era alinhamento. Quando mente, ação e propósito caminham na mesma direção, nasce uma força difícil de parar. Mas junto com o crescimento, veio um novo desafio: a fé. Porque decidir é o primeiro passo. Persistir exige acreditar. E haveria momentos em que não haveria provas visíveis de progresso, apenas convicção interna. E é exatamente nesses momentos que muitos voltam atrás. Ele sabia que o próximo nível exigiria algo além de disciplina e decisão. Exigiria confiança no invisível. Depois da decisão, veio o silêncio. Não o silêncio externo. O mundo continuava barulhento, cheio de opiniões, distrações e urgências, mas um silêncio interno estranho, como se algo estivesse sendo preparado nos bastidores da própria mente. Ele já havia decidido, já estava disciplinado, já estava agindo, mas ainda não via grandes resultados. E é exatamente aí que muitos param. Porque agir quando há aplauso é fácil, persistir quando há provas é confortável, mas continuar quando só existe fé é raro. Nos primeiros meses, após a grande decisão, os avanços eram quase imperceptíveis. Pequenos ganhos, pequenas melhorias, pequenas oportunidades, nada grandioso. Em alguns dias, a dúvida reaparecia com força renovada. Será que estou mesmo no caminho certo? E se tudo isso for ilusão? E se eu estiver apenas a perder tempo? A mente antiga não desaparece de uma vez. Ela tenta negociar o retorno, mas dessa vez ele não discutiu com a dúvida. Ele fez algo diferente. Observou-a. Percebeu que toda dúvida vinha acompanhada de uma necessidade de prova imediata. E então uma compreensão profunda surgiu. A fé não é acreditar depois de ver. É continuar mesmo antes de ver. Ele começou a entender que a construção da riqueza começa num território invisível, no território mental. Antes que o dinheiro cresça, a identidade precisa crescer. Antes que os resultados apareçam, a estrutura interna precisa se fortalecer. Ele passou a repetir diariamente, quase como um ritual. Mesmo que eu ainda não veja, eu sei que estou construindo. Essa frase tornou-se âncora. Houve uma semana particularmente difícil. Uma proposta que parecia promissora foi cancelada de última hora. Um investimento inicial não trouxe retorno imediato. Algumas pessoas próximas começaram a questionar: vale mesmo a pena todo esse esforço? Não estás exagerando? Por que não voltas ao que era mais seguro? Essas perguntas doíam, porque vinham de pessoas que ele respeitava. Mas algo dentro dele já não aceitava retroceder. Ele entendeu que toda transformação verdadeira passa por um período de incompreensão externa. Quando alguém decide sair da média, os que permanecem na média não conseguem enxergar a visão. E então, ele fez uma pergunta que mudou seu nível de maturidade. Eu preciso que entendam, ou preciso que funcione? A resposta era clara. Ele precisava que funcionasse, e funcionamento exige fé sustentada por ação. Ele começou a estudar mais profundamente o poder da mente. Compreendeu que pensamentos repetidos geram emoções. Emoções sustentadas geram comportamentos. Comportamentos repetidos geram resultados. Ou seja, a riqueza começa como pensamento persistente. Se ele alimentasse constantemente imagens de fracasso, criaria retração. Se alimentasse imagens de prosperidade, criaria expansão. Então começou a visualizar com intensidade, não apenas dinheiro na conta, mas competência ampliada. Negócios crescendo, conversas estratégicas, respeito conquistado. Visualizava-se resolvendo problemas com confiança, lidando com desafios com calma, tomando decisões com clareza. E algo curioso aconteceu.
Sua postura começou a mudar antes mesmo de sua conta bancária mudar. Falava com mais segurança, planeava com mais estratégia, negociava com mais convicção. A fé começou a moldar sua presença. Ele percebeu que fé não é emoção mística, é convicção treinada. Treinada pela repetição de pensamentos construtivos, treinada pela disciplina de continuar, treinada pela recusa em aceitar limitações como definitivas. Mas fé também é testada, e um dos maiores testes veio quando enfrentou um fracasso real. Um projeto no qual investiu tempo, energia e esperança simplesmente não deu certo. Durante 2 dias, ele ficou em silêncio absoluto, não por desistência, mas por reflexão. A velha versão dele teria interpretado aquilo como prova de incapacidade. A nova versão fez outra pergunta: o que esse erro está a me ensinar que o sucesso não ensinaria? Essa pergunta transformou frustração em aprendizado. Ele reviu estratégias, ajustou abordagens, identificou falhas, melhorou processos e percebeu algo crucial. Fracasso não é oposto de riqueza, é parte do caminho para ela. A diferença está na interpretação. Quando alguém interpreta fracasso como identidade, desiste. Quando interpreta como instrução, evolui. A fé dele deixou de ser ingênua, tornou-se estratégica. Ele passou a confiar não apenas que daria certo, mas que ele se tornaria capaz de fazer dar certo. E essa mudança é poderosa, porque quando confias apenas no resultado, qualquer atraso abala. Mas quando confias na tua capacidade de adaptação, nada te paralisa. Ele começou a perceber pequenas confirmações no caminho. Uma conexão inesperada, um cliente satisfeito, um elogio inesperado, uma nova ideia promissora, nada explosivo, mas consistente. E consistência gera confiança, confiança gera ousadia, ousadia gera expansão. Com o passar do tempo, sua mente já não reagia às dificuldades com medo automático, reagia com curiosidade estratégica. O que posso fazer melhor? Como posso transformar isso em oportunidade? Que habilidade preciso desenvolver agora? A fé dele não era mais espera passiva, era construção ativa. Ele entendeu que o invisível precede o visível. Primeiro a mente aceita, depois o comportamento confirma. Por fim, a realidade responde. Mas ainda havia algo que precisava ser enfrentado, porque crescer traz exposição. E exposição traz um inimigo antigo que ainda tentava sobreviver dentro dele: o medo. Medo de crescer demais, medo de falhar publicamente, medo de não sustentar o sucesso. E o próximo capítulo da sua jornada exigiria algo ainda mais profundo que disciplina e fé. Exigiria coragem consciente. O medo não desapareceu quando ele decidiu crescer. Na verdade, ficou mais sofisticado. Antes o medo dizia: não tenta. Agora dizia: e se não conseguires manter? Antes dizia: isso não é para ti. Agora dizia: e se fores longe demais e perderes tudo? Quanto maior a visão, mais sutil o medo se torna. E ele começou a perceber algo inquietante. O medo não tentava mais impedir o começo, tentava limitar a expansão. À medida que os resultados começavam a surgir, ainda pequenos, mas reais, novas responsabilidades apareciam. Mais decisões, mais exposição, mais riscos. E foi numa dessas fases que ele sentiu o coração acelerar antes de uma reunião importante. As mãos suavam. A mente tentava antecipar cenários negativos. Por um instante, quase voltou ao antigo padrão de autossabotagem. Mas em vez de fugir, ele fez algo diferente. Perguntou ao próprio medo: o que exatamente estás tentando proteger? E a resposta foi reveladora. O medo não queria que ele fracassasse. Queria que ele evitasse dor. Mas ele já tinha entendido uma coisa fundamental: dor temporária é parte do crescimento.
Estagnação permanente é o verdadeiro perigo. Ele começou a estudar o próprio medo como se fosse um fenômeno científico. Percebeu que toda vez que estava prestes a evoluir, sentia desconforto. Toda vez que estava prestes a crescer, sentia insegurança. Toda vez que estava prestes a assumir um novo nível, sentia dúvida. Ou seja, o medo não era sinal de recuo, era sinal de expansão. Essa descoberta mudou tudo. Em vez de interpretar o medo como um pare, começou a interpretá-lo como um estás a avançar. E isso o fortaleceu. Ele criou um novo hábito. Sempre que sentia medo, agia de forma calculada na direção daquilo que o assustava. Não de forma imprudente, mas estratégica. Se tinha medo de falar em público, preparava-se e falava. Se tinha medo de negociar valores maiores, estudava e negociava. Se tinha medo de assumir liderança, assumia com preparação. Cada pequena vitória sobre o medo aumentava algo invisível e poderoso, autoestima baseada em ação. Ele começou a confiar em si, não porque era perfeito, mas porque enfrentava. E enfrentamento gera autoridade interna. Mas o maior medo ainda estava guardado no fundo da mente. Era o medo de não ser suficiente. Esse medo é silencioso. Não grita, não paralisa imediatamente, mas influencia decisões. Ele percebeu que, no fundo, ainda carregava uma crença antiga. Talvez eu não seja do nível que o sucesso exige. E essa crença era perigosa, porque ninguém cresce além do nível que acredita merecer. Então ele começou um trabalho mais profundo, não apenas de ação externa, mas de reconstrução interna. Passou a vigiar pensamentos automáticos. Quando surgia "não sou capaz", substituía por "estou a tornar-me capaz". Quando surgia "isso é grande demais para mim", dizia "eu cresço até caber nesse nível". Ele entendeu que riqueza não exige perfeição, exige expansão contínua. E expansão é desconfortável. Houve uma noite decisiva. Ele estava sozinho, revisando números, metas e projeções. Pela primeira vez, viu claramente que estava saindo da antiga realidade. Mas junto com o progresso veio um pensamento estranho. E se eu perder tudo? Ele fechou os olhos e ficou em silêncio. Respirou profundamente. E fez uma pergunta que dissolveu o medo na raiz. Se eu perder tudo, continuo sendo capaz de reconstruir? A resposta veio com firmeza inesperada. Sim, porque agora ele possuía algo que antes não tinha: mentalidade. E mentalidade não se perde com dinheiro. Mentalidade constrói dinheiro. Naquele instante, ele entendeu que o verdadeiro poder não era evitar quedas, era saber que poderia levantar-se quantas vezes fosse necessário. O medo perdeu força, não porque desapareceu, mas porque deixou de comandar. E então ele percebeu algo transformador. Coragem não é ausência de medo, é decisão repetida apesar dele. A cada novo nível, novos medos surgiriam. Mas agora ele tinha ferramentas internas, disciplina para agir, fé para continuar, consciência para interpretar desafios e coragem para avançar. Ele já não era o homem que acordou naquela primeira noite inquieto. Estava mais sólido, mais estratégico, mais consciente. Mas o próximo passo exigiria algo ainda mais elevado, porque enfrentar o medo é essencial, mas dominar a própria identidade é definitivo. E estava chegando o momento em que ele precisaria redefinir quem realmente era. Existe um momento na jornada em que o problema já não é falta de oportunidade, não é falta de dinheiro, não é falta de conhecimento, é identidade. Ele já tinha disciplina, já tinha fé, já tinha enfrentado o medo, mas ainda carregava silenciosamente uma versão antiga de si mesmo. E essa versão tinha hábitos emocionais invisíveis, reagia com cautela excessiva, celebrava pouco as próprias vitórias, sentia culpa por querer mais. Sim, culpa.
Culpa por crescer mais do que as pessoas ao redor. Culpa por ambicionar algo maior. Culpa por já não se contentar com o comum. Ele começou a perceber que, inconscientemente, tentava caber em espaços que já não o representavam, e isso gerava conflito interno, porque crescimento verdadeiro exige desapego. Desapego de velhas crenças, desapego de velhas companhias, desapego da antiga narrativa pessoal. Durante muito tempo, ele contou para si mesmo uma história. Eu sou alguém comum tentando algo grande. Mas agora, essa história precisava mudar. Porque identidade não é descrição do passado, é decisão sobre o futuro. Numa manhã silenciosa, ele abriu novamente o caderno que o acompanhava desde o início da jornada. E escreveu uma pergunta simples, mas brutalmente honesta. Quem eu preciso deixar de ser para me tornar quem quero ser? A resposta não foi confortável. Precisava deixar de ser o que evita conflito. Precisava deixar de ser o que busca aprovação. Precisava deixar de ser o que duvida da própria grandeza. Ele percebeu que crescimento não é adicionar coisas, é remover limites, e isso dói. Porque a identidade antiga luta para sobreviver. Ela lembra das falhas passadas, recorda críticas antigas, reativa memórias de rejeição. Mas ele já não era refém dessas memórias. Ele começou a criar uma nova narrativa interna. Em vez de dizer, eu venho de pouco, passou a dizer, eu estou construindo muito. Em vez de pensar, eu não sou desse nível, passou a afirmar, eu estou a crescer para esse nível. Essa mudança pode parecer pequena, mas identidade é construída por repetição mental. Ele começou a agir como se já fosse a versão que desejava se tornar. Falava com mais clareza. Estabelecia limites. Organizava o tempo com prioridade. Tomava decisões com menos hesitação. Não era arrogância, era alinhamento. Ele entendeu algo poderoso. As pessoas não são pagas pelo que desejam, são pagas pelo valor que conseguem sustentar. E sustentar valor exige identidade sólida. Houve um momento decisivo quando precisou dizer não a uma proposta que parecia segura, mas não alinhada com sua visão maior. O antigo ele teria aceitado por medo de perder. O novo ele recusou com serenidade. Porque agora entendia que prosperidade não é aceitar tudo, é escolher estrategicamente. Cada não ao que não servia era um sim ao que realmente importava. E quanto mais ele consolidava essa nova identidade, mais percebia mudanças ao redor. As conversas mudaram, as oportunidades mudaram, as pessoas que se aproximavam mudaram, porque identidade redefine ambiente. Ele já não buscava apenas ganhar dinheiro, buscava construir uma vida coerente com quem estava se tornando. Mas toda redefinição traz um teste final, o momento em que a vida exige prova concreta da tua transformação. E essa prova estava chegando. Uma oportunidade grande demais para ignorar. Risco alto, exposição maior do que qualquer coisa que já enfrentara. E a pergunta inevitável surgia: tu realmente te tornaste essa nova versão ou ainda estás ensaiando? A resposta viria em forma de ação. E o próximo passo não seria apenas mental, seria decisivo. A oportunidade chegou sem aviso dramático. Não houve música épica, não houve anúncio grandioso, houve apenas uma conversa, aparentemente comum, que carregava dentro dela um divisor de águas. Era um projeto grande, exigia investimento alto, exposição pública e responsabilidade real. Não era apenas mais uma etapa, era um salto. E saltos não combinam com conforto. Quando ele saiu daquela reunião, caminhou sozinho por alguns minutos. A mente estava acelerada. O coração também. Não era medo comum. Era o medo que surge quando estás diante daquilo que pode mudar a tua vida. E então veio a pergunta inevitável: estou realmente pronto para isso?
Durante anos ele disse que queria algo grande. Agora, o grande estava diante dele. E, curiosamente, a mente tentou negociar. Talvez ainda não seja a hora. Talvez precises de mais preparação. Talvez seja melhor esperar outra oportunidade. Mas ele já conhecia esse padrão. A mente sempre pede mais segurança quando o próximo nível exige coragem. Ele parou, respirou profundamente e fez uma análise diferente. Não perguntou, "E se eu falhar?" Perguntou, "Quem eu me tornarei se aceitar esse desafio?" A resposta foi poderosa. Tornar-se-ia mais preparado, mais forte, mais estratégico, mais respeitado por si mesmo, e mesmo que o resultado não fosse perfeito, o crescimento seria inevitável. Ele começou a perceber algo essencial. As grandes decisões não definem apenas resultados externos, definem a expansão interna. Ele voltou para casa naquela noite e revisitou toda a jornada. Lembrou-se da primeira noite de consciência, da luta contra a mediocridade, da disciplina silenciosa, da fé no invisível, do enfrentamento do medo, da reconstrução da identidade. Nada daquilo foi em vão. Cada etapa estava preparando exatamente para esse momento. Ele pegou o caderno novamente, mas dessa vez não escreveu uma pergunta. Escreveu uma declaração. "Eu não vim até aqui para parar no meio." Ficou olhando para aquela frase por alguns minutos. Sentiu algo diferente dentro do peito. Não ansiedade, mas convicção. E então tomou a decisão. Aceitou o desafio. Os dias seguintes foram intensos. Reuniões longas, planejamento estratégico, cálculos detalhados, conversas difíceis, negociações complexas. Ele percebeu que o novo nível exigia nova maturidade. Já não bastava motivação, era preciso precisão. Já não bastava fé, era preciso competência. E foi aí que ele entendeu um dos maiores segredos da prosperidade. A mente abre portas, mas a preparação mantém-nas abertas. Ele mergulhou ainda mais fundo no estudo, refinou habilidades, cercou-se de pessoas mais experientes, fez perguntas que antes teria vergonha de fazer. Humildade estratégica tornou-se sua aliada. Porque o verdadeiro crescimento não é provar que sabes tudo, é reconhecer rapidamente o que precisas aprender. Houve momentos de pressão intensa, decisões que envolviam riscos financeiros reais, pessoas dependendo da sua liderança, prazos apertados. Em algumas noites, o peso era grande, mas algo tinha mudado definitivamente dentro dele. Antes, pressão significava dúvida. Agora, pressão significava expansão. Ele começou a perceber que capacidade aumenta quando responsabilidade aumenta. Quanto mais exigido era, mais organizado se tornava. Quanto maior o desafio, mais focado ficava. E então veio o primeiro grande resultado concreto. Não foi milionário da noite para o dia. Não foi explosivo, mas foi significativo. Foi a prova tangível de que a mentalidade estava produzindo frutos. E quando viu aquele resultado materializado, não sentiu euforia descontrolada, sentiu confirmação. Confirmação de que o processo funciona, confirmação de que a mente lidera a realidade, confirmação de que identidade molda destino. Mas junto com o sucesso inicial, veio algo inesperado: responsabilidade ampliada. Porque crescer não simplifica a vida, amplia-a. Novas metas surgiram, novas expectativas apareceram, novos níveis de complexidade foram adicionados. E então ele entendeu uma verdade definitiva: ficar rico não é um evento, é um processo contínuo de evolução mental. Se a mente estagnar, o crescimento para. Se a mente expandir, os resultados acompanham. Ele começou a enxergar prosperidade de forma diferente. Não era apenas acumular dinheiro, era construir estrutura, era criar impacto, era gerar valor consistente. E quanto mais focava em valor, mais os recursos fluíam.
Ele percebeu que o dinheiro não persegue necessidade, persegue utilidade. Quanto mais útil ele se tornava, mais valioso se tornava. E então surgiu uma pergunta ainda mais profunda. Estou buscando riqueza apenas para mim ou estou construindo algo maior? Essa pergunta mudou o foco novamente. Ele começou a pensar em legado, em contribuição, em influência positiva, porque a verdadeira prosperidade não é egoísta, ela multiplica. Multiplica oportunidades, multiplica crescimento, multiplica transformação. E foi nesse estágio que ele percebeu algo extraordinário. O maior lucro da jornada não foi financeiro, foi interno. Ele já não era dominado por medo, já não era controlado por insegurança, já não aceitava mediocridade. Ele havia se tornado alguém capaz de criar riqueza, não apenas receber. E isso muda tudo. Mas a jornada ainda não estava completa. Porque existe um último nível de transformação, quando deixas de buscar sucesso e passas a ser a própria fonte dele. E é para esse nível que ele estava caminhando. O crescimento já não era teoria, era realidade. Os números começaram a refletir a nova mentalidade. As oportunidades surgiam com mais frequência. O respeito aumentava. O ambiente ao redor parecia responder de forma diferente à sua presença. Mas algo curioso aconteceu. Quanto mais ele conquistava externamente, mais silencioso ficava internamente, porque percebeu uma verdade que poucos enxergam: o dinheiro é consequência, a fonte é mental. Se a fonte seca, o fluxo para. Se a fonte fortalece, o fluxo aumenta. Ele começou a observar pessoas que enriqueceram rapidamente e depois perderam tudo. E percebeu um padrão claro: ganharam dinheiro sem expandir identidade. Ele havia feito o contrário. Primeiro expandiu mentalidade, depois vieram os resultados. Isso criava algo poderoso: estabilidade. Mas estabilidade não significa acomodação. Ele sabia que a mente, se não for constantemente alimentada, volta ao padrão antigo. Então, criou novos rituais. Leitura diária estratégica, momentos de reflexão profunda, planejamento consciente de metas maiores, treino físico para fortalecer disciplina mental. Porque entendeu algo essencial. Riqueza é um estado que precisa ser sustentado pela estrutura interna. Houve um momento específico que marcou essa nova fase. Um jovem o procurou pedindo conselho. Disse que admirava sua trajetória. Perguntou como começar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, porque lembrou-se da primeira noite, aquela inquietação, aquele despertar, aquele desconforto. E respondeu algo simples: começa mudando o que acreditas sobre ti. Ao ouvir a própria resposta, algo ficou claro. Ele já não estava apenas construindo riqueza, estava transmitindo mentalidade. E quando percebes que podes influenciar outros positivamente, teu senso de responsabilidade aumenta. Ele começou a enxergar o sucesso sob uma nova lente. Não era mais sobre provar nada, não era sobre comparação, não era sobre validação externa, era sobre coerência interna. Ele entendia agora que prosperidade verdadeira tem 3 pilares: mentalidade forte, ação disciplinada, propósito maior que o ego. Sem propósito, o dinheiro vira distração. Com propósito, o dinheiro vira ferramenta. Ele começou a investir não apenas em crescimento financeiro, mas em impacto, projetos que geravam valor real, iniciativas que criavam oportunidades para outros, parcerias estratégicas com visão de longo prazo. E percebeu algo extraordinário. Quando o foco sai apenas do quanto eu ganho e vai para quanto eu gero de valor, o crescimento se multiplica. Mas junto com essa nova fase veio um teste final. Não externo, mas interno. Uma fase de grande estabilidade. Tudo funcionando.
fluxo positivo, reconhecimento consolidado. E nesse cenário confortável surgiu a pergunta mais perigosa: já é suficiente? Essa pergunta pode ser armadilha, porque suficiente pode significar gratidão ou pode significar estagnação disfarçada. Ele refletiu profundamente. Não queria correr atrás de crescimento vazio, mas também não queria permitir que o conforto desacelerasse sua evolução. E então entendeu. O verdadeiro crescimento não é sobre ganhar mais, é sobre tornar-se mais estratégico, mais consciente, mais útil, mais equilibrado. Ele redefiniu metas, não apenas financeiras, mas pessoais. Desenvolvimento emocional, inteligência estratégica, capacidade de liderança, impacto social. Ele percebeu que riqueza externa é limitada, mas crescimento interno é infinito. E foi nesse estágio que algo se consolidou definitivamente. Ele já não buscava riqueza por necessidade, buscava expansão por identidade. A mentalidade de escassez havia sido substituída por mentalidade de criação. Ele não perguntava mais: será que vai dar certo? Perguntava: como posso fazer dar certo? Essa mudança é sutil, mas separa sonhadores de construtores. E então, numa noite tranquila, sentado no mesmo lugar onde tudo começou, ele revisitou a própria jornada. Sorriu, porque entendeu que o maior segredo nunca esteve no dinheiro, esteve na mente. E a mente, quando treinada, disciplinada e alinhada com propósito, torna-se a maior fábrica de prosperidade que existe. Mas ainda restava uma última transformação, a mais profunda de todas. Não sobre ganhar, não sobre crescer, mas sobre integrar tudo o que se tornou. O capítulo final não seria sobre conquistas, seria sobre identidade definitiva. Naquela mesma cadeira onde meses atrás ele havia enfrentado a própria inquietação, agora havia silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não era o silêncio da dúvida, era o silêncio da consciência madura. Ele fechou os olhos e tentou lembrar quem era antes de tudo começar. Lembrou-se das desculpas confortáveis, da insegurança mascarada de prudência, do medo disfarçado de realismo, da mentalidade de sobrevivência. E então comparou com quem era agora. Não era apenas alguém com mais dinheiro, era alguém com mais clareza, mais domínio emocional, mais responsabilidade, mais visão estratégica, mais autocontrole. E percebeu algo profundo. A verdadeira riqueza foi ter aprendido a governar a própria mente. Ele já não reagia impulsivamente, já não se comparava de forma destrutiva, já não esperava validação para agir. A aprovação que buscava vinha de dentro. Mas a integração final exigia uma última pergunta, a mais honesta de todas. Se amanhã eu perdesse tudo, eu continuaria sendo essa pessoa? Ele pensou por alguns segundos e sorriu. Sim, porque a mentalidade não dependia mais das circunstâncias. Era a estrutura, era a identidade consolidada. Ele entendeu que riqueza não é algo que se possui, é algo que se incorpora. Ela está na forma de pensar, na forma de decidir, na forma de reagir, na forma de construir. E nesse momento, algo se encaixou definitivamente. Ele não precisava mais provar nada para ninguém, não precisava competir, não precisava impressionar, porque prosperidade real é tranquila. Ela não grita, ela constrói. Ele começou a enxergar que todo o processo foi necessário. O desconforto inicial, a guerra contra a mediocridade, as noites de dúvida, os testes de fé, o confronto com o medo, a morte da identidade antiga, o salto arriscado, a construção disciplinada. Nada foi desperdício, cada fase foi uma camada removida. E por trás de todas essas camadas havia sempre existido a mesma verdade. Ele nunca foi pequeno, apenas pensava pequeno. E então veio a compreensão final, aquela que transforma a jornada em legado.
Riqueza não é sobre ter mais que os outros. É sobre ser mais do que foste ontem. Ele percebeu que o verdadeiro poder da mente não está apenas em atrair prosperidade, está em criar transformação interna irreversível. E transformação irreversível muda destinos. Mas havia ainda algo maior emergindo dentro dele. Não era ambição financeira, era propósito ampliado. Agora ele queria ensinar, compartilhar, multiplicar consciência, porque quem desperta não consegue mais viver dormindo. Ele entendeu que sua jornada pessoal era apenas o começo. Outros ainda estavam na primeira noite de inquietação. Outros ainda acreditavam que eram vítimas das circunstâncias. Outros ainda não sabiam que a mente é a chave. E talvez seu papel agora fosse ser a prova viva de que é possível. Ele levantou-se da cadeira com serenidade, não com euforia, não com ansiedade, mas com firmeza. A jornada de ficar rico usando o poder da mente não terminou. Ela evoluiu, porque agora ele sabia algo que jamais esqueceria. A mente é o solo, a disciplina é a semente. A fé é a água, a ação é o cultivo e a prosperidade é a colheita inevitável. E no fundo do peito, uma última pergunta ecoou. Não como dúvida, mas como expansão. Até onde posso chegar se continuar evoluindo? E desta vez, a resposta não precisava ser imediata, porque ele já havia se tornado a própria fonte. E agora, depois de toda essa jornada, depois de cada queda, cada dúvida, cada momento de silêncio onde ninguém acreditava, fica uma verdade impossível de ignorar. A tua mente sempre foi o ponto de partida de tudo. Não foi sorte. Não foi acaso. Não foi o mundo a decidir por ti. Foi aquilo que acreditaste sobre ti mesmo todos os dias. A forma como pensas define a forma como vives. A forma como decides define o teu futuro. E aquilo que toleras hoje é exatamente onde vais ficar amanhã. Então a pergunta que fica não é o que viste neste vídeo. A pergunta real é o que vais fazer com isso a partir de agora. Porque conhecimento sem ação é apenas entretenimento. Mas conhecimento aplicado muda destinos. Se há algo que precisas lembrar daqui, é isto. Tu não estás preso à tua realidade atual. Estás preso apenas à versão de ti que ainda não decidiu mudar. E o momento de mudança nunca chega amanhã. Ele começa no instante em que decides não voltar a ser o mesmo. Agora é contigo. Se este vídeo tocou a tua mente e despertou algo dentro de ti, então age como alguém que quer evoluir de verdade. Inscreve-te no canal. Deixa o like para apoiar esta mensagem e comenta: eu vou mudar, para afirmar essa decisão contigo mesmo, porque palavras passam, mas decisões mudam vidas. E lembra-te sempre, a vida não recompensa a intenção, a vida recompensa a ação consistente. Tu não vieste aqui para ser pequeno, tu vieste para despertar, evoluir e construir algo maior do que as tuas dúvidas. Agora levanta-te mentalmente e começa hoje.